Gente, bom, o bom quando a gente fala frases impactantes é que gera um debate, né? Mas eu não falei ela à toa, não. Eu vou justificá-la tentando dialogar com o que vocês colocaram. A primeira coisa é o seguinte, eu vou chegar no Adhemar no final, porque apesar dele ter aberto, eu acho que ela vai sintetizar melhor o que a gente precisa fazer. A primeira coisa é o seguinte, o BNDES, eu falei que o BNDES é o banco mais transparente do mundo. Ou seja, está na categoria de bancos. Bancos, por natureza, não são organizações muito transparentes. Por uma série de motivos, alguns lícitos e outros não. No caso do BNDES, são todos lícitos. Segunda coisa é o seguinte, a gente faz parte de uma estrutura do Estado brasileiro. Então, quando a gente está falando da decisão sobre um determinado projeto, o processo de consulta pública, a Graciela falou dos problemas do processo de consulta pública, e eu não tenho dúvidas que ele tem, de que existem. Mas a gente tem sempre que lembrar também que existe um processo de aperfeiçoar os processos, né? Então, a consulta pública, ela está prevista na legislação há algum tempo, algumas décadas. Ela tem sido exercida e por mais que às vezes, a gente tem sempre que lembrar que às vezes a gente vai numa consulta pública, parece reunião de condomínio, né? É uma coisa que é difícil a gente não se sente representado porque é um ambiente muito conflituoso, né? Tem um amigo meu que brinca que quando alguém fala muito em democracia direta, fala assim, se a democracia direta fosse tão bom, a Assembleia de Condomínio era um sucesso. E na verdade não é que não seja, não é que ela seja ruim, ela é boa. Só que quando a gente está ali diretamente expondo as nossas divergências, muitas vezes a emoção fala mais do que a razão, de parte a parte, e o processo pode não parecer produtivo, mas ele é. Ele é porque os grupos de interesse, as demandas de cada grupo, eles se expressam e com o tempo eles chegam a uma síntese, que pode não ser boa, pode ser melhor ou pior, alguns podem avaliar como melhor, outros vão avaliar como pior, mas é uma convergência. Então, assim, eu escrevi uma coluna na Folha, e aí uma vez eu escrevi alguma coisa sobre preocupações ambientais e teve lá umas críticas contra a hidrelétrica na Amazônia, porque fez hidrelétrica na Amazônia. Eu falei assim, mas por outro lado foram todas fio d'água. Aí o pessoal, os engenheiros do setor elétrico, teve um que me escreveu falando que esse é o maior erro que se cometeu na engenharia elétrica do Brasil desde o século XX, porque a gente está ferrando com a nossa capacidade de ter reservatórios. Os reservatórios não vai mais usina com reservatório, então, portanto, o sistema fica dependente de termoelétrica. Bom, mas esse é o processo democrático, né? É cada um colocando os seus pontos de vista. Por mais que, às vezes, na audiência pública, isso pareça que cada um está muito aferrado nos seus pontos, nas suas posições, mas a democracia, o processo político, ele promove uma convergência que, nesse caso, foi por fazer as hidrelétricas sendo fio d'água, mas que pode ter outras contribuições. Eu não tenho dúvida, e nesse sentido, e isso esteve na fala do Brent, esteve um pouco na fala da Tracy, que já evoluiu muito. Quando disse, houve uma auditoria socioambiental em Belo Monte, com muita luta. Mas o processo democrático é feito com luta. Agora, eu tenho certeza que se comparar com o Tucuruí, a melhora é incrível. Se você for olhar para o quadro de uso e fontes do BNDES, você vai ver que a rubrica ambiental e de mitigação de impactos ambientais e impactos sociais, no início dos anos 90, era desse tamanhozinho. Hoje sei lá, 20%. 15%. É uma coisa realmente substancial dentro do projeto. Não estou dizendo que está bom, não. Só estou dizendo que a gente está nesse processo e o banco está aberto, nesse sentido ele é transparente, para fazer essa discussão. Agora, tem certas discussões que não são feitas no âmbito do banco. A consulta pública não é feita no âmbito do banco. O estudo ambiental não é feito pelo banco, é feito pelo IBAMA.
O IBAMA analisa. Tudo bem, mas, mas quem dá o aceite é o IBAMA, não é o BNDES, né? Quem dá licença é o IBAMA. E aí diz assim, aí quando compara com BID, com BIRD, com IFC, olha, eu vou ser muito sincero, é bem mais fácil trabalhar no BID, no BIRD e no IFC. Sabe por quê? Porque eles podem escolher projetos. Eles dizem o seguinte, eu tenho que financiar um projeto lá na América Latina. Se a gente achar que esse projeto não está perfeitinho para os nossos interesses, e muitas vezes interesses de propaganda, a gente escolhe outro. É um dinheiro escasso, que os países enxergam como dinheiro adicional, barato. Os países se mobilizam para fazer projetos que atendam as necessidades X, Y, Z que o BID e o BIRD têm. Agora, o BNDES é um Banco Nacional de Desenvolvimento, ele financia grande parte da infraestrutura do Brasil. Isso daí significa que se a gente deixar de fazer isso, seria um absurdo do ponto de vista do Banco de Desenvolvimento, porque o setor de infraestrutura é altamente intensivo em externalidade. Agora, para fazer isso, a gente tem que participar, a gente está lá no meio, a gente se expõe, e nem sempre tendo todo o poder de decisão, como é o caso das licenças ambientais, como é o caso das negociações em relação à remoção de populações. Agora, o BNDES participa com isso, fazendo linhas que são muito mais baratas para os investimentos socioambientais, financia formas de... Por exemplo, o relatório de efetividade vai mostrar que um estudo lá do núcleo de... Não me lembro qual foi o núcleo da PUC, mas é um núcleo da PUC que fez uma avaliação do desmatamento nos entornos de onde foram construídas hidrelétricas na Amazônia. E a constatação é que não houve aumento, houve redução do desmatamento dessas áreas. Parece contra-intuitivo, né? Porque para fazer a hidrelétrica você tem que desmatar alguma coisa, né? Só que ao botar a hidrelétrica, foi tamanha o esforço de compensação e de controle que fez com que não só aumentasse, como se reduzisse um pouco o desmatamento dessas áreas. Então, assim, esse resultado está lá num estudo feito externo, que não foi um estudo nosso, no relatório de efetividade. Então, a nossa vida é mais difícil que a vida do BID, do BIRD e do IFC. Eles podem escolher o que eles querem fazer, a gente não. E a gente não responde por tudo, a gente responde por uma parte do processo. Então, dentro desse contexto, eu acho que os depoimentos que a gente viu de vocês mesmo muita coisa melhorou. O BNDES procura ouvir os movimentos sociais, procura incorporar isso nas suas políticas e procura prestar contas, como é agora no relatório de efetividade. O SIC, por exemplo, foi uma inovação que não foi feita pelo BNDES, que é uma lei, que também foi uma lei discutida num processo democrático e que hoje gera um trabalho imenso. Hoje eu participo de reunião do SIC, hoje de tarde. Isso mobiliza muitas pessoas no banco para a gente responder às demandas do SIC. O SIC é Serviço de Informação ao Cidadão. É a lei de acesso à informação lá, ele criou esse serviço. E as instituições têm que responder, e quando se olha o número de recursos que o BNDES perdeu fora do banco, ou seja, porque dentro do banco às vezes se nega, e quando tem um recurso interno, acaba se analisando melhor, entendendo, não, acho que isso aqui pode fazer, ou pode fazer isso tarjando o sigilo bancário, etc. e tal. Só que que a pessoa que está pedindo pode recorrer depois para fora do banco. Vai para a CGU, tem algumas instâncias. O BNDES, sei lá, em 10 mil pedidos do SIC, houve 5 vezes que o BNDES teve algo que a gente negou internamente, que externamente se entendeu que deveria fornecer. Porque o banco tenta se ater ao máximo possível ao objetivo de ser transparente, mas de preservar o que a lei exige que a gente preserve. Na verdade, não é
uma escolha do BNDES respeitar o sigilo bancário, é uma obrigação. E o sigilo bancário muitas vezes envolve sigilo, o sigilo bancário também envolve sigilo empresarial, então a gente não pode entregar a estratégia da empresa. Então por isso que o relatório de análise ele tem restrições. Porque se a empresa vai lá e diz, eu estou fazendo esse investimento porque eu quero desenvolver tal tecnologia para atingir tal mercado, se isso ficar público, o raciocínio que a gente teve acesso, porque a gente teve acesso a essa intimidade da empresa, porque a gente precisava analisar o projeto para financiá-lo, se isso se torna público, o concorrente dele fica sabendo. Então, e mesmo os processos do BNDES, classificação de risco, a gente tem um processo que é nosso, que a gente não abre, que a gente também é uma empresa, né? Então, agora, são muito poucas essas informações. E quando se pede lá via SIC, se consegue com essas restrições. Então, assim, esse é também um processo. Talvez, daqui a 5 anos, o que se considera que se deve tarjar seja diferente do que se considera hoje. Eu acho que algumas coisas podem deixar de ser tarjadas, outras talvez voltem a ser, porque também esse processo é um processo que a gente tem que analisar dos dois lados, né? A estratégia empresarial também é uma coisa que precisa ser preservada. Desculpa, mas só voltando à pergunta da Tracy, seria possível o BNDES disponibilizar a priori, antes da aprovação do projeto, um resumo de informações de interesse público? Essa resposta eu não tenho como te dar, porque aí é uma resposta que está muito nas áreas, né? O que eu posso te dizer é o seguinte: a gente vai nas audiências públicas, a gente se encontra com os movimentos sociais, a gente ouve. Eu trabalhei na área de energia lá, 2003, 2004. O meu chefe era o Nelsinho Siffert. E aí eu me lembro, eu estava começando a discussão das usinas de madeira. Nós fomos no IBASE, e assim, nós ouvimos um monte de coisa e colocamos os nossos pontos também. E acho que daquela discussão lá de 2003, 2004 para agora, evoluiu muito, do nosso lado e do lado dos movimentos sociais também. Porque eu me lembro que, na época, assim, a gente quer não fazer, porque a gente vai fazer uma mudança, a gente vai levar um professor lá da Universidade de Rondônia, falou assim, isso aqui vai mudar, vai trazer o capitalismo para essas empresas, para essas regiões. Eu falei, provavelmente. Agora, o Brasil precisa de energia, então todos nós estamos aqui, viemos de avião, eu tenho um padrão de consumo que eu não preciso consumir mais, eu consumo mais do que o suficiente. Agora, tem muita gente que não tem acesso ao padrão de consumo que eu tenho, e eu acho que é legítimo que elas tenham, e para isso a gente precisa de energia. Então, a gente precisa promover o desenvolvimento com sustentabilidade, mas sem deixar de promover, sem deixar de incluir as pessoas. Acho que essa discussão evoluiu muito e vai continuar evoluindo, vai continuar sendo uma disputa, vai continuar tendo cara feia, vai continuar tendo insatisfações de parte a parte, mas a gente consegue, num ambiente democrático, promover isso de maneira que seja efetiva e que por mais que a gente reclame, a gente note, quando a gente olha períodos extensos, que houve uma evolução. E sobre o que o Adhemar falou, para encerrar, é o seguinte: esse, de fato, a área a qual eu trabalho agora, que é a área de comunicação e relação institucional, uma das missões dela é tentar resolver esse problema. A gente vive numa era em que a comunicação ela é muito mais difícil, porque ela é muito mais contaminada, ao mesmo tempo que ela é muito mais aberta, e isso é bom, ela também é muito mais contaminada. Várias imagens de que o BNDES seria o fundo do iceberg da corrupção, por exemplo, se disseminaram sem que exista uma sequer evidência-zinha que aponte para a corrupção do BNDES. E, no entanto, a gente continua sendo acusado de corrupção. Quando eu digo que a gente tem que parar de simplesmente dar boas respostas e ocupar espaços externos mais ativamente, é para que a gente consiga desmontar essas armadilhas que foram criadas contra a gente num processo de acirramento e polarização política que, de fato, é um ataque a várias instituições do Estado, e o BNDES é uma delas.
E como a gente desembolsou muitos recursos, a acusação de que o BNDES é o fundo da iceberg da corrupção parte de uma premissa assim: se desembolsou muito recurso, tem corrupção lá. E não para pensar numa coisa que eu acho simples. Não é que a Petrobras seja um antro de corruptos. Agora, uma petroleira tem muito mais... É muito mais fácil, seja ela pública ou privada, muito mais, como ela lida com compras muito pesadas, é muito mais fácil ter problemas de corrupção do que num banco que, se não pagar de volta, ele quebra. Então, não é simplesmente porque nós somos puros, é porque a gente tem uma natureza de um negócio que é distinta e porque a gente desenvolveu uma estrutura de governança. Você aprovar um projeto do BNDES tem que passar por 50 pessoas, pelo menos. 2 órgãos colegiados. Você passa no Comitê de Enquadramento e Crédito, que é o primeiro, depois passa por 3 equipes técnicas, 2 equipes técnicas, pelo menos, depois tem o colegiado da diretoria. Então, é isso que confere a impessoalidade e o rigor técnico. Quando eu digo, eu repito, impessoalidade, rigor técnico, impessoalidade, rigor técnico, isso é uma síntese desse processo que envolve 50 pessoas, pelo menos 2 órgãos colegiados, pelo menos 2 equipes técnicas distintas, 3 equipes técnicas distintas, porque uma é do enquadramento, outra é da equipe de análise, ainda tem a da equipe de classificação de risco, né? Da área de crédito. Então, de fato, o BNDES está precisando dar conta disso. Mas eu não acho que o problema seja simplesmente porque eu fui grande eloquente ao dizer que a gente é o banco mais transparente do mundo. É porque a gente tem um déficit de comunicação e de inserção que a gente está tentando resolver. Obrigado, Marcelo.